Olá, meus queridos e minhas queridas alunos e alunas do Pré-ENEM. Esse aqui é o caminho que eu encontrei para não deixar você desamparado nesses momentos difíceis. Você recebeu o link, está vendo agora nesse momento uma aula que nós vamos iniciar o assunto Geologia. Eu não vou continuar os assuntos que nós estávamos ministrando em sala. Nós vamos começar esse assunto, trabalhar em blocos, vamos fazer questões sempre depois que nós trabalharmos a temática. Essa é uma fórmula de eu acompanhar vocês. Nós vamos trabalhar neste contexto, neste momento, o início do assunto Geologia, que é um assunto que cai muito no Enem. Por exemplo, ano passado foram 2 questões e cai em outras provas de vestibulares. Então, para que você não fique aí sem as informações necessárias para construir o seu conteúdo para aprovação, na prova que naturalmente vai acontecer, provavelmente vai ser adiada, criei esse caminho. E aí você pode, nesse mesmo circuito que você está vendo essa aula, mandar suas dúvidas, que a gente está aqui para ampará-los nesse momento de grande dificuldade. Mas aqui no Pré-ENEM você não vai ficar sem a nossa presença, beleza? O assunto, Geologia, cai bastante e a gente precisa entender Geologia de forma muito direta, com uma linguagem muito tranquila. Começaremos pela seguinte ideia. Quando a gente fala em Geologia, precisamos entender que a Terra ela tem uma composição que organiza 3 camadas, né? A geosfera, são 3 camadas da geosfera que lembram o ovo, né? A estrutura da Terra lembra o ovo, lembra? O seguinte, ó, aquela parte mais sólida que a gente habita, o que seria referente ao ovo, justamente a casca do ovo. Uma parte intermediária que é mais pastosa, que tem o manto, significaria que é a clara, né, do ovo. E uma estrutura que sai do pastoso para o sólido, que é o núcleo, que seria a gema. A gente faz essa comparação para você não esquecer. E vamos pensar o seguinte, quando eu falo da estrutura interna da Terra, da geosfera, são 3 composições, 3 camadas, eu quero também que você lembre que nós sabemos muito sobre o que há lá em cima. As camadas atmosféricas, nós temos um domínio e uma propriedade muito grande para atribuirmos situações que são inerentes a cada uma delas. Só que aqui, na parte interna, a gente ainda tem muita suposição. Vide a ideia de que a temperatura muito elevada e a pressão também que oscila de camada para camada dificulta, claro, o nosso entendimento mais profundo sobre as estruturas internas da Terra. Mas vamos à luta. Quais são as 3 camadas que compõem o planeta, ou seja, que formam a geosfera? A primeira, não esqueça, vamos de uma maneira muito direta lembrar o seguinte, nome vulgar, crosta terrestre, nome técnico, litosfera, camada que nós habitamos, beleza? Estrutura sólida, nas características que você precisa guardar. A estrutura aqui, ó, sólida, camada sólida. Possui as formas de relevo, ou seja, aqui você tem as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. E por que as formas de relevo estão nessa camada? Porque aqui atuam os agentes externos do relevo. Quem são esses agentes externos? Por exemplo, a chuva, o vento, nós, o homem, a ação antrópica mudando o relevo, o principal agente modelador. Nós veremos uma aula especificamente falando desses agentes. Então, como esses agentes atuam modelando, dando uma forma, uma feição, eis que as formas de relevo acabam aparecendo aqui. E se os agentes externos atuam aqui, os agentes exógenos, os internos são chamados de agentes endógenos, eles se manifestam justamente na camada que nós habitamos, que é assim, ó, os agentes internos surgem no magma e vão aqui pressionar a crosta, se manifestam aonde? Na crosta. É por isso que a crosta treme, é por isso que a crosta parte, aí o magma é expelido. Então você precisa entender que, embora os agentes internos surjam no manto, a manifestação dos mesmos vai acontecer aqui. Outra coisa, não pense você que a crosta é uma estrutura contínua. Não é, não. O relevo da crosta não é contínuo. Na verdade, ele é fragmentado em grandes pedaços que nós chamamos de placas tectônicas. É como se você tivesse um quebra-cabeça onde as peças são tão bem montadas que você não sabe sequer aonde é que está a área de contato dessas peças. Entenderam? Então não vá para a prova achando que é uma estrutura única, não. É uma estrutura fragmentada em grandes blocos que nós chamamos de quê? Placas tectônicas.
Uma outra característica é que nessa parte do relevo predomina, você está vendo aqui, o CiAl, silício e alumínio. Então, a grande predominância na estrutura da composição da crosta é o silício e alumínio. Claro, você encontra outros elementos, mas esses são aqueles que mais significativamente vão ser verificados nessa parte do relevo. Beleza? Tranquilo? Sólida, forma de relevo, atuação de agente externo, manifestação do interno, estruturado em placa, e o CiAl é a composição básica. Importante também lembrar, presta atenção, ó, aquela coisa de orelhinha de livro, a crosta ela costuma ser dividida em crosta continental e crosta oceânica. É o mesmo relevo que o mar se sobrepôs sobre as estruturas mais profundas. As grandes depressões do planeta foram ocupadas pela água oceânica. Então, qual é a diferença crucial? A crosta continental ela é mais espessa e a oceânica é mais fina. É por isso que, por conta da crosta oceânica ser mais fina, ela se parte mais. E se ela se parte mais, ela tem mais vulcão. Ela, por ser mais frágil, ela sente mais, manifesta-se mais o tremor. É por isso que a grande maioria das ocorrências que você verifica na Terra em termos de ações de vulcões e de abalos sísmicos acontece na crosta oceânica, que tem uma espessura menor do que a crosta continental. Beleza? Tranquilo? Sem problema. Próxima camada a gente chama tecnicamente de pirosfera. Piros vem de calor, né? E vulgarmente de manto. Importante, essa camada é a camada que está no estado pastoso incandescente. Quer dizer, a crosta é sólida, mergulhada no material pastoso incandescente. E aí, lembra de uma coisa importante, ó, orelhinha, pergunta de orelha de prova. Magma tem a ver com massa. Tá vendo aí no slide que eu coloquei? A maior massa da Terra está nessa camada porque aqui você tem um magma. E se você guardar que magma tem a ver com massa, você não perde questão. Ninguém vai lhe dar um balão. Exemplo. Qual é o tipo de rocha encontrada na Terra que possui a maior composição de massa? Rocha magmática. Tem magma, tem massa. Tranquilo? Pode errar. E o magma é aquele negócio, né? O rio de lava, por ser um material pastoso e incandescente, ele, na verdade, tem aquela feição de um rio escaldante. A gente vê muito isso em documentários, em filmes. E um detalhe, as placas estão, como eu coloquei aí, mergulhadas no magma. O que significa dizer que se a placa está mergulhada no magma, a placa ela não está rígida, ela se movimenta. As placas tectônicas se movimentam no magma, e se elas se movimentam, esse movimento é que faz com que o relevo se renove. O fato das placas estarem em processo de movimentação faz com que o relevo se renove. Então, cuidado, não existe rigidez. E olha, a composição básica, como você pode estar vendo aqui em cima, silício e magnésio. O CiAl é a parte da crosta, o cima é a parte do manto. E a última parte do relevo é o que a gente chama vulgarmente de núcleo da Terra e tecnicamente de barisfera. Baris vem de pressão. E assim, ele é dividido em externo e interno. O externo é a passagem daquele material pastoso para o sólido. E o interno é justamente aquela parte sólida. E uma coisa interessante, quando a gente fala do núcleo interno, vamos voltar aqui para a figura, ó. O núcleo interno aqui seria aquela região da Terra que sustenta todo o peso do planeta. Então dá para você perceber que a pressão é gigantesca. As temperaturas idem. Por exemplo, aqui no manto, as temperaturas vão oscilar em torno de 2.000 a 4.000, 4.500 graus Celsius. No núcleo, de 4.000, 4.500 a 6.000, 6.500 graus Celsius. Então, é uma temperatura altíssima e uma pressão também muito grande. Então, o núcleo é a parte da Terra que suporta todo o peso do planeta. E o detalhe, qual é a composição básica que a gente tem aqui? O NiF, níquel e ferro. Estima-se que aproximadamente 95% do núcleo seja composto por ferro. Fabrício, mas o ferro aí está em estado sólido? Isso. Mas as temperaturas você não disse que estão
de 4.500 a 6.000 graus Celsius, disse: como é que pode na superfície o ferro entrar em fundição em torno de 1.700, 1.800 e no interior do planeta o ferro apresentar uma temperatura tão alta e se manter sólido? Pergunta de orelha de livro, prova cobra isso, ó. Toda a justificativa que você vai usar para explicar os diferentes estados de matéria que você tem no interior do relevo vai ser justificado pela pressão. É a pressão que faz com que a crosta seja sólida, o manto pastoso e o núcleo também sólido, beleza? Então não tem por que errar. Pensa na pressão que você não vai errar. Então essas são as 3 camadas que compõem a nossa geosfera. E veja bem, gente, queria que você pensasse comigo o seguinte: está aqui 2 placas tectônicas se chocando. Elas se chocam. Existe um contato das placas tectônicas, uma área de contato. Tudo bem? Tranquilo? E eu queria que você entendesse que essas placas elas se movimentam assim, ó, de maneira bem harmoniosa, bem tranquila, tá vendo? Não existe um movimento brusco, o movimento é o quê? Harmonioso. E por conta desse movimento, harmonioso, a gente tem que entender que as placas mantêm um princípio que a gente denomina de princípio de equilíbrio das placas. Como é que eu chamo numa prova esse movimento harmônico, esse princípio de equilíbrio das placas? Isostasia. Pegou na sua provinha a palavra isostasia, as placas se movimentam de forma o quê? De forma bem tranquila, bem equilibrada. E é por isso, portanto, que você não tem o tempo todo a Terra tremendo, um vulcão aparecendo. Por quê? Porque o movimento é harmônico. Porém, a isostasia ela pode ser rompida. E por que ela é rompida? Porque aqui tem o magma, e o magma está numa pressão, e essa pressão ela está atuando sobre a crosta, e isso acontece em milhões de anos. Vai chegar um momento que a pressão vai ser tão grande que aquele movimento harmonioso, todo tranquilo, não vai conseguir se manter. Ou seja, vai acontecer uma pressão tão grande que essa isostasia vai se quebrar. E aí, quando a isostasia se quebra, os agentes internos surgem. É por isso que os agentes internos são interligados. Você tem vulcão e tremor concomitantemente. Então, os agentes internos surgem por quê? Porque a isostasia é quebrada pela pressão do magma. E aí, essa quebra da isostasia faz com que, efetivamente, os agentes internos apareçam. E qual é o lugar onde a gente tem a maior probabilidade de registrar essa quebra da isostasia? No contato das placas. Então, a área de contato entre 2 placas é a área que vai gerar grande instabilidade geológica da Terra. É uma coisa bem direta. As placas se mantêm no princípio da isostasia, equilíbrio. A isostasia é rompida, existe o choque das placas e o relevo se renova. Porque os agentes internos vão surgir. O choque produzido advém da pressão dos gases que o magma vai gerar lá embaixo. E esses gases pressionam a placa. E aí a área de contato entre as placas tectônicas é uma zona de instabilidade. Ou seja, a leitura é a seguinte, está aqui, tá certo? Placa tectônica como o diabo formando a Terra. Essas áreas que você está vendo aqui são justamente as faixas de contato. E todas as faixas de contato são áreas de quê? Instabilidade tectônica, porque a borda de 2 placas é a área mais instável. Olha o Brasil, que beleza! A gente reclama do Brasil em vários aspectos, mas nisso a gente foi abençoado. O Brasil está no centro da placa sul-americana, distante do contato da placa sul-americana com a placa africana e distante do contato da placa sul-africana com a placa Nazca. Então, por conta disso, o Brasil não tem atividade direta. Você não tem, por exemplo, vulcão ativo. Vulcão inativo, você só tem vulcão extinto, veremos isso em outra aula. Você não tem tremor direto, epicentro, você tem tremor por transferência. A magnitude é bem pequena. Então, a ideia do Brasil ter essa estabilidade tectônica vem do fato da gente estar no centro da placa sul-americana. E aí eu queria que você entendesse o seguinte. Quando você vê esse desenho aqui, isso aqui é a configuração atual dos continentes. E a gente chama isso aqui de teoria da deriva dos continentes. E esse processo aqui, que
criou essa feição dos continentes que você está acostumado a ver, começou a partir do momento em que tudo era uma massa continental única, que a gente chama de Pangeia, tudo era um bolo. Aí a pressão dos gases, pá, partiu a Pangeia em dois grandes pedaços. Surgiram dois continentes chamados de Laurásia e Gondwana, que continuaram se quebrando. A Laurásia, por exemplo, originou a América do Norte, a Europa e a Ásia. A Gondwana, a América do Sul, a África, a Oceania e a Antártida. E aqui, ó, aqui, a América Central é um cordão umbilical que explica a ideia de que todo mundo esteve junto. É um istmo que separa dois oceanos. Então a gente percebe que o relevo foi se partindo de forma tal que de um continente de massa única, que é justamente a Pangeia, se fragmentam duas peças, né, Laurásia e Gondwana, e a configuração atual chega a esse nível. E eu queria que você entendesse mais. Os continentes continuam migrando, o que significa dizer que, na teoria da deriva dos continentes, uma nova estrutura de continente único poderá se formar no futuro. E para a gente não deixar passar, é importante você lembrar que toda vez que você pegar a palavra círculo de fogo, lembre que é a área de instabilidade. Se é a área de instabilidade, lembre que está no contato de placa. Então, o círculo de fogo do Atlântico, do Pacífico, são áreas de grandes instabilidades, sendo que a de maior instabilidade tectônica é justamente a do Pacífico, porque ó, o Oceano Pacífico tem a placa do Pacífico se chocando com a placa Nazca, se chocando com a placa australiana, e aí você tem uma área de encontro de três grandes placas, e isso acaba contribuindo para que o Oceano Pacífico tenha a grande área de instabilidade tectônica do planeta. Por isso que o Pacífico é quem mais tem ilha, resultante da solidificação do magma. Milhares de ilhas, né? E, gente, vamos à prática, porque aqui a gente não vai deixar você sem praticar. Eu peguei aqui o mapa, uma questão que trouxe aquele mesmo mapa que eu usei, e a questão faz o seguinte: com base na figura e nos conhecimentos sobre a estrutura geológica, movimento das placas e atuação dos agentes do relevo na litosfera terrestre, é correto que se afirma na acessão. Sem medo de errar. A. As placas tectônicas são bastante rígidas. Lembra? O movimento de levinho. Tem nada de rigidez. Já vai embora. Nem continue lendo. Tá tudo errado. B. O Brasil está situado entre a placa antártica e africana. O Brasil, a gente mostrou, está no meio da placa sul-americana. Você olha para o mapa da questão, viu? A questão está me dando mapa. Então não está entre, está no meio. Vai embora. C. Devido a fatores geológicos específicos, não é possível associar terremoto a vulcanismo. Acabei de dizer que, como todo mundo surge ao mesmo tempo, esses agentes podem ser o quê? Associados. Você pode ter tremor e vulcão ao mesmo tempo. D. A teoria da deriva continental teve grande impacto quando foi criada em meados do século XX. Nada, é uma teoria bem anterior ao século XX. E outra coisa, contudo, estudos mais recentes demonstram que ela não é verdadeira. Aliás, ela é verdadeira e é a teoria mais aceita para explicar a configuração. Resposta da gente, letra E. A Terra continua em transformação porque as forças que vêm do interior do planeta mantêm os continentes em movimentos. Como eu disse, a Pangeia poderá se formar de novo. Quer dizer, vendo a minha aula, você pega uma questão dessa, ó, ridículo. Olha a outra aqui, ó. Terremoto, próxima aula, viu? Acontece quase sempre sem aviso prévio. Primeiro surge um barulho abafado, como de um trem, e movimentando debaixo da terra. Depois o chão começa a sacudir. Na maioria das vezes, a turbulência dura poucos segundos e causa, no máximo, um susto. Susto da miséria, no bom baianês. A tragédia ocorre quando o tremor é prolongado ou intenso. Aí é um macrocismo, você vai ver isso comigo. O mundo vem abaixo, literalmente. Prédios, pontes, viadutos desmoronam. O solo se racha e, em alguns casos, passa para o estado líquido, aprofundando tudo que existe em cima dele. Então, assim, ó, o intemperismo faz com que o solo, basicamente, né, derreta. É uma questão que traz terremoto, mas a gente vai responder pelo conhecimento que a gente teve aqui, ó, em relação aos abalos sísmicos, terremotos e maremotos. É correto afirmar que A. As áreas mais afetadas por terremotos são aquelas localizadas próximo aos limites entre as placas. A gente acabei de dizer.
O limite de placa é a região de maior o quê? Instabilidade. E aonde é que a gente mais tem terremoto? Onde mais tem instabilidade. Beleza? Então, gente, viu como é fácil? Você vai acompanhar comigo todo o assunto de geologia nessas aulas. Então, fique atento, nós vamos dar esse amparo para você, porque aqui no Pré-ENEM a gente não vai deixar você ficar sem ter o conhecimento que vai ser fundamental para a sua aprovação, tá certo? Um beijo, até o próximo encontro. Beba uma água, relaxe, vá para o módulo, faça as questões inerentes a essa temática e brocação. Tchau, gente!